Muito bem, estamos de volta para continuar falando sobre gestão documental e agora nessa parte da tarde a gente está falando sobre os instrumentos da gestão documental. Já falamos sobre o plano de classificação, sobre a tabela de temporalidade e agora qual que seria o terceiro instrumento da gestão documental, professor Ieda? Flávio, vamos esclarecer uma coisa? A lei não fala em tabela de documentos sigilosos e pessoais. Isso, na verdade, é um instrumento que o decreto regulamentador de São Paulo apresentou, até como uma inovação, né? O decreto que regulamentou a lei no âmbito da administração paulista é o 58052 de 2012. E o que este decreto inova em relação à lei? A lei apresenta diretrizes de ordem geral, mas a lei não sinaliza que a identificação desses documentos sigilosos e pessoais exige um esforço, exige um estudo sobre o conteúdo dos documentos, né, para que a gente possa definir esses critérios. Então, não é um dado da realidade. A gente tem alguns dados da realidade em relação a critérios, Flávio, previstos no sigilo legal. Então, em relação, por exemplo, a documentos fiscais, em relação à licitação, né? A documentação, o sigilo bancário. Vocês já viram isso com o Dr. Levi na videoconferência específica sobre a lei. Então, existem casos específicos de sigilo legal, esses estão aí vigentes, a gente vai obedecer. E tudo o resto? E todos os demais documentos sigilosos e pessoais? Isso não é dado. É preciso, exige um esforço, né, de elaboração, de construção de critérios. Veja, eu queria comentar com vocês que a própria Constituição já define quais são as categorias de documentos que estão sujeitos à restrição de acesso. Então, são os documentos sigilosos, aqueles que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. E os documentos ou as informações pessoais, aquelas que se referem à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Então, a Constituição só admite restrição de acesso para essas duas categorias de documentos. Muito bem, isso é uma orientação geral. Agora, o que é sigiloso na prática? Quais os documentos ou as informações que dizem respeito à segurança da sociedade e do Estado? É preciso avaliar o conteúdo dos documentos, né? Então, claro que os documentos sigilosos deverão ser classificados nos termos da lei pelas autoridades competentes, cada um no seu grau de atuação. Nos graus mais elevados de restrição de acesso, como o caso dos documentos ultrasecretos e secretos, os agentes qualificados para classificar são aqueles da superior administração, não é? E os documentos que têm um grau menor de restrição de acesso são as autoridades que ocupam cargos menores na estrutura administrativa. Muito bem, mas quais são eles, não é? Então, o entendimento de São Paulo não dá para ficar dependendo das autoridades, no caso a caso, o tempo todo. É preciso construir critérios norteadores dessa prática cotidiana. Então, o decreto de São Paulo definiu a necessidade de se realizar estudos e pesquisas por meio das comissões de avaliação de documentos e acesso, para que a gente pudesse, então, identificar o que é sigiloso e pessoal. E, a partir daí, elencar isso tudo num único instrumento, construir uma tabela de documentos pessoais e sigilosos. Com isso, nós iríamos desonerar, na verdade, desonerar os dirigentes, né, que ocupam cargos elevados na administração, de terem que estar definindo o tempo todo, em relação ao caso concreto, qual o grau de sigilo, o que é sigiloso ou não. E também vamos desonerar os servidores de ficarem pensando no caso a caso, o que é informação pessoal ou não. Por quê? Porque este grupo, chamado Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, vai se encarregar de elaborar os estudos necessários e de construir os critérios. Então, na verdade, Flávio, é um aprimoramento, né, de um instrumento maior de gestão, que é uma tabela de temporalidade. A gente, ao invés de definir apenas prazos de guarda, destinação, a gente define prazos de guarda, destinação e graus de sigilo também. Então, essa tabela de documentos sigilosos e pessoais é o produto, a gente pode dizer que é o produto
de um trabalho coletivo. Isso não é responsabilidade só do pessoal do arquivo, só do pessoal jurídico ou só do prefeito. É o resultado de um trabalho coletivo que desonera uma ou outra pessoa de definir se aquilo é sigiloso, se é secreto. Exatamente. Veja, são os mesmos princípios que nós vamos utilizar na elaboração da tabela de temporalidade. Não é trabalho de uma pessoa só dizer se esse documento pode ou não ser eliminado, ou quanto tempo nós vamos guardá-lo. Assim como não é tarefa de uma pessoa só, por um ato discricionário, o tempo todo dizer isso é sigiloso, isso não pode, isso é pessoal. Não, é preciso haver uma discussão interna, né, na própria administração pública. Ô Flávio, você já percebeu que a administração pública se desconhece, não é? Em muitos aspectos, nós não sabemos o que fazer com as coisas. A gente às vezes não sabe se pode eliminar ou não, quanto tempo guardar, se o documento tem sigilo ou não tem. Ou seja, é uma completa ignorância que nós temos em relação aos nossos documentos, as informações que nós geramos no âmbito da administração pública. E isso é grave. Sabe por que é grave, Flávio? Nesse contexto de Wikileaks, de documentos vazados da Petrobras e do governo federal em áreas estratégicas, não dá para a gente continuar achando que arquivo não interessa. Tem muita gente interessada nos nossos arquivos e nas nossas informações. Cabe agora à administração pública brasileira, em todas as suas esferas, começar a considerar isso uma questão estratégica, você não acha? Então, e essa discussão é uma discussão coletiva. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nessa discussão, então criar as tais comissões. No caso do governo do Estado, como é que é essa experiência das comissões de avaliação de documentos? São as mesmas mencionadas pela Hilda, Flávio. Então, aquele mesmo grupo que realizou os estudos sobre os documentos gerados nos órgãos, junto aos produtores, aquele grupo multidisciplinar, não é? Que conta com representantes das diversas áreas de atuação do poder público, esse mesmo grupo que acumulou esse conhecimento sobre os documentos, agora vai um passo além e também começa a discutir e a refletir sobre eventuais restrições de acesso. A Constituição só assegura essas duas condições para se restringir acesso, mas nenhuma outra. Ou a gente encaixa o documento, a informação, nessa categoria de documentos sigilosos e define um grau, né? Classifica num grau, ultra secreto, secreto ou reservado, ou a gente encaixa o documento, a informação na categoria de informação pessoal e aí protege o documento. Veja, Flávio, isso é importante. A restrição de acesso jamais é para prejudicar a sociedade. A restrição só é legítima e só é legal quando é para proteger a sociedade e não prejudicá-la. Proteger o indivíduo e não prejudicá-lo, certo? Então, essas comissões de avaliação têm um papel fundamental, pelo menos dentro da administração pública do Estado, no sentido de construir esses critérios que vão orientar a nossa política de acesso. Claro que isso está em curso, tá, Flávio? Isso não é dado da realidade, é uma construção. E nós iniciamos isso com a edição do nosso decreto 58052. Tanto que já temos qual a quantidade atual de comissões que já estão instituídas, que já estão organizadas e que devem estar em trabalho para gerar essas tabelas? São 94 comissões. Essas comissões deverão elaborar as tabelas de temporalidade de documentos, então indicar prazos e destinação para todos os documentos das áreas fim, e também teve suas atribuições ampliadas, como bem enfatizou a Hilda, e também estudar se esses documentos têm alguma eventual restrição de acesso. Porque isso é importante, eu acho que vale a pena a gente destacar. O poder público tem o dever do acesso pleno, Flávio, mas também tem o dever de proteger, de resguardar essa informação considerada sigilosa ou pessoal. Certo. Então, nós temos que atuar nas duas pontas. É um equilíbrio difícil, não é? Então, quais são esses critérios que essas comissões vão ter que utilizar para poder gerar as tabelas mesmo?
Então, veja, nós temos que construir os critérios que vão nortear a restrição de acesso, não é isso? Então, isso depende da análise das informações, depende de um conhecimento que a gente precisa construir sobre o conteúdo dos nossos documentos, não é? E a partir disso, autorizar eventuais restrições de acesso. Claro que a classificação, isso a lei já prevê e a gente tem que observar, a restrição, a classificação de documentos sigilosos compete às autoridades competentes, né? De acordo com a sua posição na estrutura administrativa. Mas o que a gente pretende então? A gente pretende subsidiar esses dirigentes com estudos prévios. Isso é a tabela. Não é que a comissão vai classificar o documento, não. Isso não está conforme as determinações da lei. Quem classifica é a autoridade competente, mas ela vai ter um instrumento auxiliar de apoio e de orientação, para que ela não tenha que ficar ela própria paralisando as suas atividades e decidindo sobre dar acesso ou não, reiteradamente em relação a casos similares, não é? E a partir de uma regra construída coletivamente. Coletivamente e uniforme, Flávio, porque você imagina, o cidadão pede acesso a um certo documento, a Secretaria X acha que deve dar, a Secretaria Y acha que não, o mesmo tipo de documento. Ora, aí gera uma inconsistência, não é? Então, o que é preciso? É preciso uniformizar esses critérios, não é? E aí é uma discussão técnica que independe do cenário político, para não ficar variável em função do momento da decisão de um documento, de se dar acesso a um documento ou outro. Então, quanto mais técnica for a decisão, é esse que é o grande benefício, certo? Com certeza. Quer dizer, a ideia é despolitizar, na medida do possível, esse debate. Tratamento da informação é coisa para profissionais da informação, não é? É claro que tem uma dimensão política, por exemplo, quando se trata de documentos ultra secretos que envolvam soberania, não é? Tudo bem, tem uma dimensão política, mas os técnicos, aqueles que conhecem os documentos e as informações, são capazes de indicar, né, de sinalizar que tipo de consequência haverá para o poder público se ele publicizar certas informações, não é? Esses grupos multidisciplinares e os próprios produtores dos documentos são capazes dessa reflexão e de antecipar eventuais desdobramentos. Este conhecimento é um conhecimento instrumental, que é fundamental para orientar as decisões dos agentes políticos.